Salve, rapaziada do Arquibancada, eu sou o Pedro Camargo, eu sou tetracampeão da Copa do Brasil e eu tô muito feliz. Conseguimos, pessoal. Conseguimos, galera. Conseguimos, corintiano. Foi difícil, muito difícil, não foi fácil. Assim como eu, acho que quase todos vocês sofreram, choraram, gritaram, ficaram bravos. Pô, foi difícil, difícil demais, mas graças a Deus conseguimos. Já adiantando, não teve vídeo do jogo, não consegui fazer reação do jogo. Consegui assistir, até porque se eu não assistisse ia ficar maluco. Mas infelizmente eu não consegui gravar, não tava em casa, quase que eu não consegui assistir o jogo também. Mas no final deu tudo certo, pelo menos consegui assistir o jogo. E o mais importante, o Corinthians foi campeão, que é o que importa. Então é isso, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, sobre a final, sobre a minha emoção, a emoção de vocês. E vamos conversar um pouquinho sobre. Bom, o vídeo, se tudo der certo, tá saindo um pouquinho tarde, né? Acho que praticamente um dia depois da final. Não consegui gravar antes também, muita coisa acontecendo, final de ano acontecendo, então muita correria. Mas consegui parar agora, fazer um videozinho também legal, pra conseguir falar um pouquinho também do meu sentimento. Não poderia passar o ano inteiro aqui sofrendo, fazendo reação, fazendo vídeo e num momento tão importante, o mais importante do ano, eu não aparecer, pelo menos não dar minha cara aqui. Já que muita gente me zoou ao longo do ano quando perdia, eu zoava quando o Corinthians ganhava. Mas o intuito do canal é esse, é ser torcedor para torcedor, como eu já disse várias vezes, como o canal já se propõe, é de torcedor para torcedor, não necessariamente de um corintiano para corintiano somente. Se o Corinthians tivesse perdido, vocês vão estar aqui me zoando também, tá tudo certo também. Mas vamos comentar um pouquinho sobre o jogo, vamos falar um pouquinho do que foi o jogo ontem, né? Um pouquinho do primeiro jogo também. Dos jogadores, enfim, vamos conversar um pouquinho. Antes de falar de ontem, né, vamos falar do primeiro jogo. Graças a Deus eu tava lá, consegui ir pro estádio, consegui assistir o primeiro jogo. Tem até vídeo aí no canal, um pouco da torcida, a festa da arquibancada, que eu costumo gravar quando eu vou pra jogo, né? Mas o primeiro jogo foi muito ruim mesmo. Só que tem um porém, o primeiro jogo parecia que o Vasco já tinha sido campeão. Pelo que eu tava lendo das notícias, jogadores do Vasco, torcedores do Vasco, parecia que já tinha sido campeão em Itaquera. Depois de um empate heróico de 0-0 com o Corinthians em Itaquera, parecia que o Vasco já era campeão da Copa do Brasil, porque aparentemente já tinha vencido, né? Depois de empatar em casa, na casa do Corinthians e não tomar gol. Então, assim, do jeito que eu vi a mídia, do jeito que eu vi a torcida vascaína, e assim, nem é uma crítica à torcida vascaína em geral, tá? Porque eu, como eu já disse em outros vídeos, eu gosto da torcida do Vasco, acho uma torcida muito foda, muito da hora, já falei outras vezes, tem vídeo no canal também falando que pra mim, junto com a do Corinthians, é uma das torcidas que, talvez as únicas até do Brasil, que apoiam o time independente da situação. E eu não vou vir aqui fazer igual alguns vascaínos fizeram no jogo da ida e falar que a torcida do Vasco não apoiou no jogo da volta, que tava em silêncio no estádio, que isso e aquilo. Porra, é uma final. É óbvio que em finais, a gente conhece, a gente não é idiota. Vai muita gente que não costuma ir pro estádio, galera. Vocês têm que entender isso também. Tanto no jogo da ida pro Corinthians, como no jogo da volta no Maracanã. Muita gente não costuma acompanhar jogo em estádio, só vai em final, só vai quando o time tá bem. E esse pessoal não é o tipo de torcedor que apoia os 90 minutos. Você tem que entender isso, pessoal. Não é um público diferente. É um público que gosta de jogo importante, que só vai em jogo importante. Não torce realmente pro clube. Não sei se você consegue me entender. É gente que gosta de fase boa. É o que muitas torcidas no Brasil são, que só lota estádio em fase boa, que quando o time tá ganhando, aí é estádio pulsando pra caramba, e quando tá perdendo, canta pouco. Enfim, isso acontece em final. Infelizmente acontece até em torcidas como a do Vasco e como a do Corinthians, que são torcidas gigantescas que apoiam a todo momento, pelo menos é a minha opinião. Apoiam em qualquer ocasião, em qualquer circunstância, estão lá apoiando, estão lá fazendo sua festa. Mas é muito difícil. Então, assim, só que depois do primeiro jogo eu vi muito torcedor falando, eu vi muita gente da mídia falando, jornalista falando que o Vasco já era campeão, que era impossível o Corinthians ganhar no Maracanã. E assim, passando a minha visão do estádio e depois vendo o lance e tudo mais, não sei se vocês vão concordar comigo, mas pra mim ficou nítido que o Corinthians jogou numa rotação abaixo. Eu não concordo com isso, tá? Não concordo com isso que aconteceu e com o que eu vou falar. Mas na minha visão é um fato, foi o que aconteceu, eu concordando ou não. Mas pra mim o Corinthians jogou numa rotação abaixo porque
metade do time tava pendurado com 2 cartões amarelos, né? E metade do time não queria fazer falta, não queria matar a jogada, porque todo mundo queria jogar o jogo de ontem, que era a final para valer. Era o segundo jogo da final. Então, na minha visão, o Corinthians não jogou o que podia jogar no jogo da ida, justamente por ter medo de perder jogadores para o momento decisivo como o de ontem. Então, por conta disso, o Corinthians jogou muito abaixo. E na minha visão, o Vasco jogou basicamente, sei lá, 80, 90% do que sabia. E mesmo assim, o Vasco jogando quase tudo que sabia e o Corinthians jogando quase nada, o jogo foi 0x0. Só que, aparentemente, o Vasco virou o campeão porque empatou em 0x0 em São Paulo, aqui na Arena do Corinthians. Então, eu fiquei, já acabou a final? E não me avisaram? Tipo assim, esse 0x0 dá o título ao Vasco? É isso que está acontecendo? Porque foi o que pareceu ao longo da semana inteira. Mas igual eu falei no jogo da ida, depois do jogo da ida, falei depois em alguns vídeos também, que é uma final muito aberta. Eram 2 times muito iguais, na minha visão, tá? Muito iguais no sentido assim, o jogo estava muito aberto. Então, do mesmo jeito que o Vasco empatou na Arena, o jogo do Maracanã não estava decidido não, galera. O Maracanã é um estádio neutro para os 2 times. Não é o estádio do Vasco, apesar de ter mais torcida do Vasco, e o Vasco tá jogando em casa, não em casa assim, né, como mandante, não é a casa do Vasco. Então, obviamente, é o último jogo da temporada, é uma final, é o jogo decisivo. Vocês acham mesmo que o Corinthians ia jogar meia boca? Que o Corinthians ia fazer outro jogo igual fez no jogo da ida? Não ia fazer, pessoal. Vocês têm que também entender que ninguém é bobo mais no futebol, não. É uma frase muito manjada, Mas vocês se iludem por causa de um jogo só. Vocês acham que tá tudo ganho, tudo acabado. O Vasco é muito inconstante, o Corinthians também é muito inconstante. Mas do mesmo jeito que o Corinthians faz jogos maus, faz jogos bons e vice-versa. Então não tinha nada decidido igual vocês achavam que tinha. Então, assim, é pezinho no chão. Graças a Deus o Corinthians conseguiu colocar esse pezinho no chão e entender que não tinha nada perdido. Aparentemente o Vasco e alguns torcedores não conseguiram colocar para saber que não tinha nada ganha, igual eles falavam. Mas é isso, vocês viram o que aconteceu ontem, né? Agora falando um pouquinho do jogo de ontem, pra mim não foi um jogo assim brilhante de várias finalizações pros 2 times e tudo mais. Mas é uma final. Uma final, os 2 times não vão ficar se abrindo desde o começo do jogo, não vão ficar atacando sem parar. É óbvio, gente, é uma final. Quem ganhar é campeão, então não existiria essa exposição logo de cara. Não sei se vocês conseguem me entender. Mas, no meu modo de ver, no modo geral do jogo, o Corinthians foi melhor. O Corinthians teve mais ações do jogo, o Corinthians finalizou mais, aproveitou mais as chances que teve. Finalizou mais, não, eu acho que não, mas em finalizações ao gol, eu acredito que sim, pelo que eu vi. Então, assim, a questão não é só posse de bola, ou o Diniz falou que o Vasco teve não sei quantas entradas na área e toques de bola, e toque pro lado, isso não ganha jogo em momento algum. Você pode chutar 20 bolas no gol adversário, se o adversário chutar uma bola e fizer 1x0 e ganhar o jogo, o adversário ganhou. Não vem com esse papinho de, mas tem que ter mais posse de bola, mas tem que ter mais toque aqui, mais toque lá, e cruzamento na área. O que ganha jogo é bola na rede, é gol. Seu time fez um gol com o adversário? Não, você perdeu. Ponto. Ponto final. Aí entrando um pouquinho no mérito dos jogadores também. O primeiro gol do Corinthians absurdamente lindo. O Mateuzinho domina a bola, se não me engano é o Ranieri. O Ranieri lança pro Mateuzinho, o Mateuzinho domina no peito e já, assim, dominou e tocou. Dominou e já lançou um lançamento lindo pro Yuri Alberto. Pra mim, metade do gol do Yuri Alberto é do Mateuzinho. Um puta de um lançamento. Yuri Alberto dominou bem. Coisas que às vezes ele não consegue fazer, que é dominar em direção ao gol, sem deixar a bola escapar, mas conseguiu dominar. Finalizou muito bem com a parte de fora do pé, assim, muito, muito bem mesmo. Coisa de um centroavante, né, que precisa fazer. Tirou do Léo Jardim, lindo gol mesmo. Mas, como sempre, né, o time do Corinthians e o Yuri Alberto, né, porque aí entra ele de novo, ao mesmo tempo que ele consegue ser protagonista aqui em cima, ele já volta e é protagonista aqui embaixo, que praticamente no lance seguinte, 3, 4 minutos depois, ele perde um gol cara a cara com o Léo Jardim, até mais fácil na minha visão, até mais fácil de fazer do que o primeiro gol, e ele joga a bola lá na lua, ele isola a bola. Então, assim, se o Corinthians perde o título, né, acontece de tomar uma virada ou perder nos pênaltis, muita culpa, né, a não ser que fosse, sei lá, perdesse por uma falha do Hugo, alguma outra coisa externa, mas a culpa também seria do Yuri Alberto de ter perdido o segundo gol, que talvez mataria o jogo. Aí, como sempre, o Corinthians precisa dar uma emoção pro jogo, o Corinthians precisa matar os torcedores do coração.
Toma um gol de empate no finalzinho do primeiro tempo. Pra mim, uma falha também. Não pode deixar o cara subir nas costas. Não pode deixar o cara entrar na área sozinho, cabecear com tanta liberdade. Toma o gol de empate, mas ainda assim o Corinthians era melhor no jogo. Só que a gente sabe, tomou o gol, torcida explodiu de novo no estádio. O estádio já vira um caldeirão de novo, fica muito mais difícil. E aí, na minha visão, graças a Deus, por sorte, o gol saiu no final do primeiro tempo. Então não teve muito tempo pro Vasco já engatar de novo uma pressão ou algo do tipo. O primeiro tempo já acabou e já esfriou suas equipes de novo. Então, pra mim foi crucial esse gol ter saído no final do primeiro tempo e não logo na sequência do gol do Corinthians ou ali no meio do primeiro tempo, onde daria chance pro Vasco já engatar uma pressão em cima do Corinthians, torcida pulsando no estádio. Então, isso também, na minha visão, ajudou um pouco e fez o time voltar para fechar, conversar, baixar um pouquinho a pressão, ficar mais tranquilo para voltar pro segundo tempo, sabe? Ficar um pouco mais relaxado e voltar com tranquilidade para fazer o que vinha fazendo no primeiro tempo inteirinho. É bola no chão, tocar sem afobação e sem se perder em campo. Aí volta pro segundo tempo, os dois times já de novo, igual o primeiro tempo, tocando bem a bola. O Corinthians, pra mim, mantém melhor que o Vasco, sabe? Consegue fazer mais ações de jogo do que o Vasco. Consegue ter mais o controle de bola, o Vasco indo muito mais na empolgação da torcida do que, né, teoricamente, com qualidade ou chegando com tática mesmo. E aí entra pra mim o lance de gênio da partida, que é o do Bidon. Antes disso até teve um desarme, né, no mesmo lance um desarme lindo do Martinez, que também merece total aplauso, porque ele tá ali pra isso. Ele tá ali pra acabar com o ataque adversário, ele tá ali pra roubar a bola e já tocar pra quem vai armar o time. E foi o que ele fez perfeitamente ontem. Gigantesca partida do Martinez ontem. Às vezes a gente critica porque ele é um pouco briguento, ele é um pouco esquentadinho, sim. Mas ontem fez uma partida, assim, pra mim, extraordinária também. Cumpriu a função dele perfeitamente. Rouba a bola, se eu não me engano, do Pumita, não vou lembrar agora de quem que é. Mas toca pro Bidon e aí entra o craque que pensa diferente. Todo mundo esperando Memphis, esperando Garro, esperando Michael, enfim, Yuri Alberto. E quem tira da cartola ali uma jogada fenomenal é o Bidon. Bidon de costas, consegue dar o drible no jogador do Vasco. E já abre totalmente o campo pro Corinthians, já abre totalmente o contra-ataque. Porque quando o jogo tá difícil, precisa de um lance diferente. Se o jogo tá amarrado, se o jogo tá complicado, você precisa ter um jogador que ele vai abrir o campo para você. E isso só acontece geralmente com o drible, não tem muito para onde fugir. O Bidon com esse drible deixou acho que 4 jogadores do Corinthians contra 2 do Vasco. E 2 correndo atrás dele para tentar fazer a falta. E aí esse lance de tentar fazer a falta, para mim também é muito crucial, porque foi uma coisa muito diferente do Bidon, que é o que? Não cair na falta. Se eu não me engano, o jogador do Vasco que toma o drible, ele tenta fazer a falta, ele dá o carrinho por trás do Bidon, o Bidon tropeça na perna dele, mas se mantém de pé e continua a jogada, que é crucial. Você tá no ataque com o adversário com maioridade no ataque em si, né? Você tem 4 caras contra 2, então é crucial que você se mantenha em pé, que você continue a jogada para finalizar. E aí ele toca pro Mateuzinho lança o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto acha o Memphis livre. Que é onde ele tinha que estar. Mas foi só empurrar o gol, foi só empurrar a bola pro gol do Memphis. Sim, mas ele precisava estar ali para fazer isso, ele precisava acompanhar a jogada, coisas que muitos dos atacantes do Brasil não fazem, né? Quando o time tá no contra-ataque, o atacante ele vem trotando de trás, ele não chega na área quando tem que estar na área. Então assim, também é valorizar isso, sabe? Pra mim, assim, 50% do gol é do Bidon, e os outros 50% você divide entre Mateuzinho, divide entre Yuri Alberto e divide pro Memphis. Então, assim, metade do gol você dá pro Bidon sozinho, não tem muito o que discutir. O moleque tirou da cartola ali um lance genial. Pra mim também, grande assistência do Yuri Alberto, porque ele podia muito bem tentar fazer o gol. Lógico, não era a melhor opção, mas você já tem um gol na final. Você tem outra chance para matar o jogo. Às vezes o centroavante ele tá ali no calor do jogo, no momento decisivo, ele tenta chutar, fazer o quê, né? E a gente ia ficar puto, mas acontece, né? Mas o Roberto também teve a calma de olhar e servir o Memphis, servir o companheiro e ajudar ainda mais o Corinthians. Então um gol e uma assistência para ele. Perdeu um gol feito também, mas ele participou intensamente do jogo os 90 minutos. 90 não, porque ele saiu, né, no finalzinho do jogo, mas enquanto esteve em campo, ele participou, assim, fielzonamente a partida, sabe? Não abandonou em nada, em nenhum lance.
Então, menção honrosa também ao Roberto, que porra, fez uma partida gigantesca. O Memphis foi contratado para isso, né? Falando um pouco do Memphis agora, porque né, o que a gente mais vê, Corinthians ganha, notícias da mídia. Memphis vai ganhar não sei quantos. Memphis vai receber não sei quantos. Cada gol do Memphis vale quanto? Ah, porque o Memphis é muito caro pro Corinthians, né? Isso a cada jogo ele fazendo gol, ele dando assistência, ele fazendo gol nas partes de final contra o Palmeiras, ele faz gol na semifinal contra o Cruzeiro, ele faz gol na final que dá o título ao Corinthians. Ele é líder de assistência, é jogador que mais teve participações no ano em gols, jogador que mais teve participações em mata-mata desde que chegou no Corinthians. Então assim, os números falam por si só, mas mesmo assim isso não vende tanto, né? Então a mídia precisa falar que o quanto ele custa pro Corinthians, porque o aluguel do apartamento dele é tantos, e porque o Corinthians a cada gol que ele faz vai pagar tantos. Enquanto isso ele ajuda o Corinthians, quando ele chegou a não ser rebaixado, fez coisas importantíssimas pro Corinthians não ser rebaixado. No Paulista, foi importantíssimo na conquista do Paulista em cima do maior rival, né? Fazendo o Corinthians ganhar títulos de novo. Na Copa do Brasil, igual eu falei agora, fez gol contra o Palmeiras, fez gol contra o Cruzeiro, fez gol agora na final, fez outros gols importantes também durante a competição e ajudou de novo o Corinthians a conquistar mais um título no ano. Então assim, pra mim, ele tá mais que pago. Ele merece o valor que ele recebe. Você pagar caro por jogadores que não merecem, ok, é válido a crítica. E caro é isso, caro é você pagar por jogadores que não respondem em campo. O Memphis mais que responde em campo, ele responde, te dá gol, te dá assistência, te dá títulos. E pra mim, um outro ponto crucial do Memphis, e assim, pra mim, um outro ponto crucial do Memphis é o extracampo. É nítido que ele é um líder nato desse elenco, ele tem uma mentalidade muito forte, quase nada abala ele pelas entrevistas, pelo jeito dele se comportar em campo. Então ele faz com que o time também acredite, ele faz com que o time se mantenha vivo na competição, ao longo dos jogos, ele faz com que o time não se perca. Então essa parte extra-campo também é crucial, coisas que a gente não vê em campo, né? Que é o que a gente costuma julgar, é o que a gente vê. Mas essa parte também é crucial. E dito tudo isso, graças a Deus, Corinthians campeão da Copa do Brasil. Pô, a gente merecia muito ser feliz. A gente merecia demais. Quantas vezes a gente já bateu na trave, a gente já foi eliminado em semifinal, já perdemos pro Flamengo no Maracanã, e de novo cai em semifinal e cai em quartos. Então assim, a gente merecia muito. E a gente já faz acho, uns 4 anos que o Corinthians vem todo ano chegando embaixo na trave, chega embaixo na trave e não consegue. A gente merecia, não tem como. O Vasco também tinha os merecimentos dele, ganhou do Botafogo, ganhou do Fluminense. É uma torcida também que vem sofrendo há muito tempo com títulos, com a falta de títulos. Mas não interessa, o Corinthians merecia muito mais. E graças a Deus foi merecedor, foi campeão. E é isso que importa, é terminar o ano com chave de ouro. Com a vitória de ontem, o Corinthians terminou sendo o único paulista campeão de alguma coisa esse ano. Não só um título, como 2 títulos. Enquanto o Palmeiras, que investiu 700 milhões de reais aí para contratações, não sei mais o que, não conquistou nada. Foi visto o Corinthians, foi eliminado pelo Corinthians nessa mesma Copa do Brasil, foi vice de Brasileirão, foi vice de tudo. O São Paulo então nem se fala, né? O São Paulo também tá vivendo um drama até agora. Chegou dezembro, o São Paulo ainda tá num drama lascado. O Santos, a conquista do Santos esse ano foi não ser rebaixado, foi ficar na frente do Corinthians, né? Porque a torcida comemorou muito, saiu na frente do Corinthians na tabela. Então fica aí com o seu 12º lugar, na frente do Corinthians, comemora bem na Nação Santista, que foi o que vocês conseguiram esse ano. E de resto, é apenas respeitar aqui, ó, o maior do estado, não tem como. Quer você acredite ou não, quer você aceite ou não, você basta apenas torcer seu narizinho aí, ficar com inveja, que esse ano só o corintiano vai comemorar dos paulistas. Não tem como, o ano foi perfeito, o ano foi maravilhoso. E que ano que vem seja ainda melhor. Fechou, rapaziada? Um bom Natal, bom Ano Novo. Eu não sei se eu vou fazer outros vídeos aqui até o final do ano, já que acabou os jogos, então também vou dar uma descansada. Mas é isso, ano que vem a gente tá de volta, Paulistão começa mais cedo, Brasileirão começa mais cedo também, e aí a gente já volta pro sofrimento. Fechou, rapaziada? Um bom final de ano e até a próxima.